CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Deixa eu ver se está ligado. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Essa semana, então, a gente comemorou mais um aniversário da nossa casa. Fizemos 4 anos. E eu vou ler então a mensagem, mais uma vez a mensagem dessa semana. Deixai vir a mim os pequeninos, é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que têm o coração puro, porque verão a Deus. Mateus. Então, apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Mestre Jesus, mais um dia, mais uma manhã em nossa casa de amor, o CEAP. Agradecemos pela oportunidade a Ti e aos nossos benfeitores e sempre acima de tudo a Deus, que estamos tendo nesta encarnação de conhecer a doutrina espírita. Auxilia-nos, inspirando-nos para que compreendamos bem a lição de hoje, do Livro dos Médiuns. Em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, do nosso patrono Ernesto Bozano, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor. Mas acima de tudo, em teu nome, em nome de Deus, damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Vamos então ao nosso estudo. Nós paramos no capítulo 16, né? Item 190, os médios especiais. Vamos entrar nos médios especiais. Médiuns especiais para efeitos intelectuais, não é? Médiuns auditivos. O nome já está dizendo, né, Malu? O nome já está dizendo, médium auditivo. Escuta, bastante comum. Há muitos deles que imaginam ouvir o que está apenas na sua imaginação. Tem uns que imaginam, né? É da imaginação, acha que está ouvindo. Tem que ter cuidado. Médium falante. Médium falante, que habla, que fala, né? Falam sob a influência dos espíritos, bastante comum. Então ele está dizendo, fala sobre a influência dos espíritos. Médiuns videntes, os que veem os espíritos no estado de vigília. A visão acidental e fortuita de um espírito numa circunstância particular é bastante frequente. Porém, a visão habitual ou facultativa dos espíritos, sem distinção, é excepcional. É uma aptidão a qual se opõe o estado atual dos órgãos visuais. É por isso que é útil nem sempre acreditar nas palavras daqueles que dizem ver os espíritos. Porque ver constantemente é raro. Ele falou excepcional, então não é comum. Tem médium que vê de vez em quando, aí eu vi um espírito. Agora a vidência, você confundir até às vezes, como acontece
com o Chico, com o Altivo, com o Divaldo, não é comum. A nossa irmã tem essa visão em comum. 4. Médiuns inspirados. Aqueles a quem o pensamento são sugeridos pelos espíritos. Na maioria das vezes, a sua revelia, que é para atos comuns da vida, que é para os grandes trabalhos da inteligência. Então, é mesmo contra nós. Quer ver uma inspiração? Às vezes a pessoa conta, já me ouvi algumas vezes, está no ônibus, desce do ônibus, ela pega, levanta, o ônibus é assaltado. Né? Ou desce do ônibus, é uma ideia contra o que ela está falando. Não, eu estou confortável, eu estou indo para o meu trabalho, eu estou indo para o meu destino. Desce, aí não obedeceu, foi assaltado. Né? Já não ouviu isso? É. Fala no microfone, Malu, dá o microfone para ela. Eu lembro que eu falei uma vez aqui na aula contigo sobre aquela vez que eu fui a São Lourenço, que eu tive a inspiração de ver uma pessoa caminhando, e eu fui lá e fui fazer uma pergunta a ela. E o Tamar, mas como é que você vai fazer uma pergunta a pessoa que você nem conhece? Eu falei, não sei, mas eu vou fazer, e eu realmente obtive a resposta que eu queria, né? Uma ajuda. Então, eu acho que isso é um exemplo de inspiração, né? É isso aí. Obrigada, Nilton. Médio de pressentimento. Pessoas que, em certas circunstâncias, têm uma vaga intuição das coisas comuns que ocorrerão no futuro. Então, é a variação da intuição, né? A inspiração é variação da intuição, o pressentimento também. Só que o pressentimento, o nome está dizendo, você pressente que vai sentir, né? Então, uma vaga intuição. Tem pessoas que têm uma precisão muito grande no pressentimento. Pressentiu e acontece, né? Médiuns proféticos. Variedade de médiuns, bom dia. Variedade de médiuns inspirados ou de pressentimento. Eles recebem com permissão de Deus e com a mais precisão que os médiuns de pressentimento a revelação das coisas futuras de interesse geral e estão encarregados de levar ao conhecimento dos homens para a instrução destes. Então é tudo a variação uma da outra. O médium profético, ele é mais ainda preciso nas suas previsões do futuro. Isso aí a gente viu semana passada, a gente só está revisando aqui, né, que é a variação dos médiuns especiais. Auditivo, falante, vidente, inspirado, pressentimento, profético. E o profético, se existem verdadeiros profetas, existem ainda mais os falsos, e que tomam os devaneios da sua própria imaginação como revelações, quando não se tratam de velhacos que se fazem passar por tais ambição. Questão 624, característica dos verdadeiros profetas. Existem os verdadeiros profetas, mas também existem os falsos. A pessoa devaneia da cabeça dela. Na psicografia, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Que a gente acha que é espírito e a nossa cabeça fica imaginando, tirando da própria cabeça. Por isso, quando tem aquela parte lá nos falsos cristos e falsos profetas, quando disse assim, eu sonhei, você não sonhou nada, né? Você está falando da sua cabeça. Jesus alertou sobre isso, né? Sobre os falsos profetas. Você vê aquele pastor Jim Jones, né? Então ele falou que o mundo ia acabar, não é isso? E que deveriam todos embarcar na cauda do cometa. O cometa Halley ia passar por ali. E todos deviam embarcar na cauda do cometa. E para isso todos tinham que morrer. E todo mundo bebeu lá o chazinho, o veneno. Morreram 900, quase 1000 pessoas. Falso profeta. Ele mesmo tomou o chazinho ou não tomou? Não me lembro.
Foi 1980 e pouco, tem muito tempo não. Agora você vê, e aquilo ali foi um devaneio, foi uma obsessão, né? Foi uma loucura. Tudo a gente tem que passar pela razão. Pela razão. Se a direção da casa disser assim, ó, hoje ninguém mais pode ficar sentado na cadeira. Todo mundo tem que sentar com o pé na cadeira. Sentar ali do lado, onde bota as costas, e com o pé na cadeira. Porque os espíritos que vêm do chão vão pegar o pé de vocês. Então hoje todo... Que ideia é essa? Newton está doido. Não é a mesma coisa que vai embarcar na cauda do cometa? É a mesma coisa. Mesma coisa. Então tem que a gente... Pô, mas para que eu vou sentar ali, espírito vai vir do chão pegar meu pé? De onde que ele tirou isso? Então tem coisas assim absurdas, absurdamente contrária a qualquer razão, que todo mundo vê e mesmo assim embarca. E tem coisas mais sutis, em que nosso pensamento devaneia. Por isso que o médico lá diz que tudo é alucinação, isso é da tua cabeça, isso aí não tem nada de espírito não existe. Aí taca ali remédio. Por isso, tem mais gente pirada do que médium mesmo de verdade, fala. Sim, também. É. Também. Tem a esquizofrenia. Tem tudo. A pessoa de bom senso tem que analisar o que escreve. Escrevi, eu escutei mesmo a voz do Espírito, eu escutei, eu senti, não é meu. Não, isso aqui está muito confuso, não sei se é meu ou se é dele. A gente tem que discernir. Ali lê o que escreveu, ou o que o outro falou, ou o que o outro escreveu. Isso é sensato? Essa mensagem é digna do nome que ele assinou? Ou essa mensagem é digna da gente falar para todo mundo? Para a gente não cair no ridículo. Senão a gente cai no ridículo. É uma linha escorregadia. Mediunidade é como falou o Mauro naquele dia. Ele falou que era um terreno escorregadio. E é. Porque a gente tem que analisar até que ponto vai a nossa mente. Vê a moça lá. Até que ponto é a Dona Maria que chegou ali? Dona? Hã? Até que ponto realmente o Espírito está falando na minha cabeça? Entendeu? Fala. Uma dúvida. O médium, quando ele não usa direito a mediunidade dele, entendeu? Qual é a consequência? Por exemplo, o médico fala uma coisa, só que não é a coisa. Primeira coisa, vira flamenguista, daí acabou, daí é a ladeira abaixo. Aí é a ladeira abaixo. Não, o médium pode se enganar. O que está escrito? A gente vai ver daqui a pouco na 226, está perto. Quando ele diz, na pergunta número 9, que não há médium perfeito. O bom médium, o melhor médium é aquele que é inspirado pelos bons espíritos, só é inspirado pelos bons espíritos e menos enganado é. Você pode ser enganado. Faz parte, estamos num mundo de provas, de expiações. Não somos perfeitos, por isso não tem mediunidade perfeita. Agora, se você, sistematicamente, você fala o que não deve, você está obsediado. Ou você está de má intenção. Você se enganar, falei uma coisa, poxa, e não era aquela coisa? Pô, eu errei, eu tenho que prestar mais atenção, tenho que orar mais, tenho que vigiar mais. É diferente. Agora, você errar sistematicamente é outra coisa. Aí tem que ver se não é charlatanismo. O que é o charlatão? O que engana. Se não há charlatanismo, ou se não há falso Cristo, falso espírito.
se não é uma obsessão. Você tem que ver. Você tem que ver também se o médium não é médium, é esquizofrênico, é um alucinado. Porque tem a esquizofrenia? Tem. Tem alucinação? Tem. Mas a consequência para a pessoa que está, em vez de fazer o certo, com a mediunidade, está fazendo errado. Qual é a consequência para essa pessoa? Ele tem que irar, ele não vai ter. Se ele errou, ele tem que prestar atenção. Se ele não está de má intenção, ele tem que prestar atenção, senão ele vai acabar se obsediando. Acabar tendo uma obsessão séria. Mediunidade não pode brincar com ela. Não pode. Senão ele tem uma obsessão séria. Tá? Como disse o Mauro Perti, é um terreno lodoso. Ele falou lodoso, que você escorrega. Pode ficar aí. E você é da minha mente, não é da minha mente. Então por isso que a gente tem que analisar. Vamos ver um exemplo bem claro. Qual é o tema que a gente pegou aqui na casa? Qual é o tema do encontro de Jesus? O tema é esse. Você vai encontrar isso ali, acolá. O tema não estava na cabeça de ninguém. O conteúdo foi todo direcionado. Então você não tem dúvida. Não é da cabeça do médium. O médium não sabia. Não conhecia. Então não é. Entendeu? Entendeu? É assim que se analisa. É assim que se analisa. Vamos ver aqui. Vocês sabem que eu sinto muita falta da Lurdinha. Aí vocês 4 vão dar mensagem da Lurdinha. Deram uma mensagem. É ela ou não é ela? Eu vou saber pelo detalhe. Pelo detalhe. Porque vocês vão falar, pode falar uma opção de coisa boa e tal, e pode não ser nada. Pode não ser ela, pode ser da cabeça. Eu vou analisar. O detalhe é que vai me dizer. Não, isso aqui é dela. Não, não é dela. Ela não falaria isso. Entenderam como é que a gente faz? Aí se eu quiser, eu queria tanto uma notícia, aí fico buscando a notícia, aí o médium para agradar, ou às vezes com má intenção, pode ter tudo. Como num outro dia veio uma pessoa, eu tenho uma notícia para você. A Lurdinha foi lá na minha casa e escreveu. Falei, porra, o que a Lurdinha ia fazer na casa dela, né? Não sei aonde. Com tanto médium aqui. E a pessoa nem é ligada à casa. Vem aqui de vez em quando, mais para perturbação do que para mediunidade. Foi tão interessante que eu nem vi a assinatura embaixo. Ela nem falou isso para mim. Ela mandou eu ler, eu li. Mas quando eu vi, logo no primeiro parágrafo, que era da cabeça dela, era devaneio, eu nem li o resto. Então eu nem vi que estava assinando lá, que ela botou Lurdinha, eu não vi. Falei, isso aí, vai lá, vamos ler. Olha só, eu nem percebi. Aí achei a comunicação meio confusa. Ela entregou para a Dilane. A Dilane leu tudo. Ela tem mais paciência do que eu. Ela, o que o senhor achou, seu Nilton? Eu falei, aquilo ali é piração, pô. Eu nem li tudo. Mas o senhor viu quem assinou? Eu falei, não. É a dona Lurdinha. Eu falei, é? Não é não, eu não vi nada disso. Aí ela me mostrou. Eu falei, mais ainda piração. Vocês estão me entendendo? Você vai analisar e você vai dizer, se é de cunho pessoal, tem que ter algo que confirme aquilo para você. Se é de cunho pessoal. Se é de cunho coletivo, você tem que analisar o conteúdo. O espírito aqui deu uma mensagem. Deu uma mensagem aqui no aniversário, não deu? De tarde. Eu até tenho que pegar aquela mensagem, que eu não sei onde está, para escrever. Analisa. É de cunho pessoal ou de cunho coletivo? Uma boa mensagem. Uma boa mensagem. Você viu os detalhes ali da mensagem. É assim que a gente faz, para a gente não se enganar. É melhor a gente rejeitar 10 verdades do que admitir uma mentira. É o critério que Kardec usava. Eu prefiro rejeitar 200 verdades do que admitir uma mentira. Porque eu peguei uma coisa errada ali no treinamento
Tinha mensagem boa ali? Tinha, que eu já tinha visto, mas eu rasguei todas elas. Queimei todas elas. Ficaram danados comigo, mas se tinha uma em verdade, podia ter duas. Podia ter três. Ou que tenha uma, que chegue a uma pessoa que ela analise aquilo, não. O que essa pessoa vai dizer? Esse pessoal não é sério. Essa casa não é séria. Basta uma dizer isso. E se a pessoa não for muito correta, ainda vai passar adiante. Olha só o que falaram lá. E a gente tem que ter cuidado com os testes. As pessoas vêm testar você. Com certeza, se tinha algum teste ali, ninguém testou a gente. Tem que ter critério. Então vamos lá. Se existem, nós vimos, médium sonâmbulo, o que é estado do sonambulismo? São assistidos pelos espíritos. Sono ambulare, o que anda, ambulare, ambulante, o que anda dormindo. Isso é o sonâmbulo. Ele não está no estado de vigília. Nós sabemos que o sonambulismo, tanto quanto o médium que tem muito fluido, que vai trabalhar na cura, é anímico, porque o fluido é dele, o sonâmbulo é anímico. Mas quando há interferência de um espírito, passa a ser mediúnico. Aí o médium, curador, vai trabalhar na cura, é médium. O médium já está dizendo, tem a intervenção do espírito. Ah, mas o fluido não é dele? O fluido é dele, mas é potencializado pelos espíritos, é direcionado pelos espíritos. Você evocou os espíritos, você evocou a Deus. Então, um trabalho mediúnico. Você colocou a sua força para o trabalho mediúnico, tá? Médium estático, aqueles que no estado de êxtase recebem revelações da parte dos espíritos. Muitos estáticos são o joguete de sua própria imaginação e dos espíritos enganadores, e que aproveita a sua exaltação. Os que merecem inteira confiança são muito raros. Então você tem lá o Apocalipse de João Evangelista. Ele, no estado de êxtase, trouxe o Apocalipse. Como ele está afastado do corpo físico, se o médium não tem moralidade, um grau elevado de moralidade, ele pode ser enganado. Como ele disse aqui, ó, pode ser joguete até da sua própria imaginação. Ele não está lá nem cá, e começa a falar aquilo que ele não vê, ou aquilo que ele não está vendo. Ou ele pode ser também obsediado. O que caracteriza o êxtase é ele adentrar outros mundos, outros planetas, tanto superior como inferior. E ele vê lá na frente, você vê que o Apocalipse, João estava vendo lá 2000 anos lá na frente. A Dona Ivone relata que ela crê, né, ela não afirma, creio que o João, quem era o espírito que estava mostrando a João era o próprio Jesus. Ele era tão amigo de Jesus, né? O próprio Jesus. É porque João era novinho, né? Era filho de Zebedeu. João era filho de Zebedeu. Quem é Zebedeu? Por isso que a gente fala, né? Ô Zebedeu, você não sabe o nome do cara, não sabe o que é, o Zebedeu. Até hoje ficou. E a mãe dos filhos de Zebedeu? Que leva João e Tiago, eram os dois irmãos, né? Tem aquela passagem que ela pede que quando Jesus estivesse no reino dos céus, que um sentasse no seu trono, que um sentasse à sua direita e outro à sua esquerda, não é? Ó, a mãe dos filhos de Zebedeu, olha como a mulher era desprezada, né? Não dizia o nome da mulher. A mãe dos filhos de Zebedeu, Zebedeu que era importante, mas era tão importante que nem a gente sabe até hoje quem era. A mãe dos filhos de Zebedeu. Aí os outros apóstolos ficam danados com aquilo, né? Ficam com ciúmes. Não, como é que vai sentar ali? Aí tem ali a passagem que discorre por aquilo ali. Mas aquilo também era uma armadilha para Jesus, como tantas outras.
E Jesus responde, né, que não cabe a mim, né, e sim ao Pai, sim a Deus, não é? Não sou eu que... Se Jesus dissesse, não, eu vou fazer isso, pode deixar, ele vai ficar lá no trono, ó. Então é Jesus que é acima de Deus, ele pode bypassar o Criador, ele que vai colocar do lado, não é ele, nada acontece sem a vontade de Deus. Aí sim, você podia dizer, poxa, se ele pode fazer isso, ele é igual a Deus. Então Jesus é Deus. Ele não caiu nessa, não caiu. Aí, vou analisar a parábola aqui agora, né, que nós já analisamos aqui quando estávamos estudando Caibachuta aos domingos. Vamos lá. Alguma dúvida? Não, né? Então, como nós dissemos, é um terreno escorregadio a mediunidade. Médium, pintores e desenhistas. Os que pintam, os desenham sob a influência dos espíritos. Falamos daqueles que obtêm coisas sérias, pois não se poderia dar este nome a certos médios e que espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas, que o último dos estudantes desaprovaria. A gente vê de vez em quando, né? De vez em quando em casa espírita vai um médium lá que pinta, que desenha, aquele que desencarnou, o Gasparito. O Gasparito desenhava coisas interessantes. Então ele dava lá o nome dos espíritos que pintavam através dele. Agora tem muitos médios, né, que faz isso. De vez em quando vem. No Leão Denis uma vez foi uma que desenhava, na Casa do Caminho também. Tem uma médium que faz isso aí. Interessante. Qualquer dia desse a gente vai trazer aqui para ver. Para fazer esse trabalho para a gente ver. Não. A mediunidade você traz. Ou você tem mediunidade ou não é. Você aprimora a mediunidade. Você vai aprimorando com o trabalho. Você não desenvolve aquilo que não tem. Eu não tenho a psicografia. Não adianta fazer aqui igual o Chico fazia, botar a mão aqui, ficar aqui. Vou ficar com lápis 10 anos na mão e não vou fazer, não tenho. Você desenvolve aquilo que você tem. Em germe. Pois é. Você tem que falar no microfone, Malu, senão fica silêncio rádio aqui. A Malu pinta. Ela tem a opção de tela, ela disse que ia me dar 2, mas ela ia trazer 2. Ela está pedindo para eu ter calma. Significa que ela está dando testemunho para vocês que ela vai trazer. A das rosas, que é para eu botar ali. Então, é a inspiração. Você gosta, você tem o dom para pintar, eu vi os quadros, são muito bonitos. Ela desenha, ela tem um dom, o Espírito vai ali e ajuda, e inspira.
facilmente, até porque você também é médium. Agora, quando você viu o Gasparetto incorporava o espírito e pintava. Ele incorporava. Como essa senhora, ela incorpora. Então, por exemplo, eu vi uns quadros, ela foi no Leon Denis uma vez. Eu não a vi. Então ela pintava o rosto, pintou o rosto de uma moça lá, que era o rosto dela na outra encarnação, como ela era. Então como é que é? Pintava, olhava para você e pintava o espírito que estava do seu lado. Olha a mediunidade firme. Então, e cada um, eu creio que essa pintura ou desenho, tá aqui, ó, desenho ou pintura, ela varia muito de médium para médium, né? O potencial que o médium tem, a capacidade mediúnica dele, ele vai usar. Olha que médium bonito que fez essas flores aqui, ó. Foi Deus, né? Não foi médium, isso aqui foi Deus, isso aqui é a natureza. Então você vai pintar isso aqui. Ficou bonito, né? É. Deu um toque a amarela. Deu um toque. Deu vida. É. Então, eu vou pintar isso aqui. Eu tenho um dom de pintar. Tem gente que tem artista mesmo. Ele olha, ele pinta igualzinho, né? Ele vai olhando e diz, isso é uma coisa. Agora, a mediunidade é outra. É o espírito que está usando o médium para fazer a pintura ou o desenho. Entendeu, Malu? Agora, você gosta de pintar, você tem inspiração, a inspiração. Vamos lá. Ó, os espíritos levianos são imitadores. Na época em que apareceram os notáveis desenhos de Júpiter, surgiu um grande número de pretensos médios desenhistas com os quais espíritos zombeteiros divertiam-se, levando-os a fazer as coisas mais ridículas. Um deles, entre outros, querendo eclipsar os desenhos de Júpiter, ao menos pela dimensão, senão pela qualidade, fez um médium desenhar um monumento que ocupava um número bastante grande de folhas de papel, para atingir a altura de 2 andares. Olha, que absurdo, hein? Muitos outros levaram os médios a fazer supostos retratos, que eram verdadeiras caricaturas. Está na Revista Espírita, vocês podem ver lá, de agosto de 1858. Olha aí o ridículo. Ah, vou desenhar, ele queria fazer um desenho do tamanho de um prédio de 2 andares, foi emendando um monte de folha. Porque o espírito está dizendo, espírito zombeteiro. Apareceu o desenho de Júpiter, uma porção de gente desenhando Júpiter, uma porção de médium. Vocês estão vendo como é que se dá a obsessão? O médium não presta atenção. Eles imitam, são levianos. Eu ia trazer uma coisa que aconteceu, esqueci, saiu da minha cabeça o exemplo. Deixa eu ver se eu lembro. Vamos embora. 10. Médiuns músicos, os que executam composições ou escrevem música sob a influência dos espíritos. Há médiuns músicos, mecânicos, semicânicos, intuitivos e inspirados, como há para as comunicações literárias. Uma música que a gente tem bem claro é aquela do Valmir, como é que é o nome? Almir Sater. Aquela música dele tão bonita, né? Ele falou, escreveu em 5 minutos num guardanapo. A música e a letra. A música e a letra. Como é que é a música? Ando devagar, porque já tive pressa. Então ele diz que foi foi mediúnica aquela música. Não foi ele que escreveu. E olha o sucesso que fez. Ele anda devagar porque já teve pressa, e hoje aí vai. Os compositores, Chopin, Beethoven, todos eles inspirados. Eu via a música, ele ouvia a música e vinha correndo para escrever a música, a partitura. Se eu escrever um negócio desse aqui de piano, é porque eu sou médium mesmo, porque eu não sei nada daquilo ali.
Mas eu tenho que ter sido o artista em outra encarnação, porque o espírito precisa encontrar em você o material. As rosas falam. Ficou bonito, né? Então, foi um momento de inspiração. Então vamos lá. Eu vou, depois, fora aqui do microfone, eu vou falar outra que eu escrevi, que eu não botei. É de cunho pessoal, né? Mas com certeza foi inspirado. Com certeza. Vamos lá. Então nós vimos aqui esses 10 tipos de mediunidade que ele chama de médiuns especiais. Eu dei para vocês um resumo disso aqui, né, naquele papel. Só não dei para a Úrsula. Está lá na minha pasta, depois eu vou trazer. Então são médiuns auditivos, falantes, videntes, inspirados, de pressentimentos, proféticos, sonâmbulos, estáticos, médiuns pintores ou desenhistas e médiuns músicos. Vimos cada um desses aí. Alguma dúvida? No trouble. Olha aí, já falei uma palavra diferente, tá vendo? Question, no question. Sem nenhuma dúvida? Então vamos para a variedade dos médiuns escreventes. Segundo o modo de execução. Ele está falando o modo de executar, né? Então você tem médiuns escreventes ou psicógrafo. Os que possuem a faculdade de escrever por si mesmos, sob influência dos espíritos. Os que possuem a faculdade de escrever por si mesmos, sob a influência dos espíritos. 2. Médiuns escreventes mecânicos. Aquele cuja mão recebe o impulso involuntário e que nenhuma consciência tem do que escrevem. Muito raros. A gente viu lá na 179. Então, a psicografia mecânica é rara. O médium é tomado pelo espírito, ele escreve sem saber o que ele está escrevendo. Mecânico. Nós demos um exemplo aqui, estudando aqui no Compia. O Chico escrevia com a mão esquerda uma poesia, com a mão direita um verso, e conversava com você. Isso aqui é mediunidade, né? Não tem como você ter dúvida. Poxa, escrevendo duas coisas diferentes, ainda conversando ainda, assuntos diferentes. Não tem como explicar isso, não tem como dizer que isso é uma enganação, não tem como. Então, é a mecânica. Ele não tem consciência do que escreve, são raros. Quando eu lembro lá do Altivo, lá tinha um receituário mediúnico. Então vocês imaginam uma casa espírita que recebia ali 3.000 pessoas num dia. E várias pessoas na reunião, nas reuniões públicas, 800 pessoas, 600. Você multiplica aí uma de manhã, 2, 3, 4 reuniões. Vamos botar 500 pessoas. Lá cabia 1.000, às vezes ia até 1.000. Vamos botar 500. 4 vezes 5, 20. 2.000 pessoas num dia, num sábado. Isso aqui machuca. E às vezes tinha uma pilha, acumulava de quarta-feira. Quarta-feira era a mesma coisa, tá? De receituário. Você pedia, ela pedia, assuntos diversos. Problemas de saúde, problemas pessoais, tudo quanto é tipo de problema. Até as leviandades. Até os assuntos mais que não se deveria perguntar ao médium. Aí o doutor Hermes incorporava lá no Altivo, a pilha era rapidinho. O doutor Hermes escrevendo. Ele não tinha consciência de nada.
Uma vez ele estava trabalhando direto na psicografia, ele estava direto trabalhando. Aí ele levantou, foi no banheiro, levantou, parou, levantou. Aí ele contando, o Altivo era engraçado às vezes. Aí disse que o doutor Herman virou e falou: o que foi? Por que você parou? O que foi? Aí ele falou assim: eu tenho que fazer xixi. O senhor não tem, mas eu tenho, vou no banheiro. Ele parou para ir no banheiro. Aí o doutor Herman ficou esperando ele, ele voltou. Então, médium mecânico. É rara essa mediunidade. Altivo era muito engraçado. Sério, trabalhador, ao mesmo tempo tinha umas coisas que a gente ria. Que ele contava, né? Muita coisa ele contava. Quer ver uma coisa também engraçada? Uma vez ele disse que estava no carro conversando com duas pessoas, estava lá conversando no banco da frente, ele ia sempre de carona com alguém. Aí ele olhou para trás e viu os espíritos no banco de trás, sentados. Ele: pô, vocês estão prestando atenção na nossa conversa? Aqui dentro do carro? Aí o espírito falou assim para ele: pois é, estou vendo o quanto vocês falam mal da vida alheia ainda. Devia estar fofocando, né? Quando vocês falam mal da vida alheia. Aí ele calou e ficou. Essas pessoas que estão em constante contato com os espíritos. Ele disse uma outra também engraçada. Ele disse que estava dormindo, acordou de manhã. Quando ele abriu os olhos, ele viu na cabeceira da cama o espírito. Ele: poxa, não posso nem dormir em paz, já tem espírito aqui na cabeceira da cama. Aí o espírito virou para ele e disse assim: ó, o que você pensa não me interessa. Eu vim aqui para te levar para o trabalho da Malé e você já está atrasado. Aí pulou da cama correndo, foi para a Malé. Ele escutava, né, de vez em quando: o que você está pensando não me interessa. Fui designado para proteger você, para levar para o trabalho. E você já está atrasado. Não é engraçado isso? Eu ouvi isso do Altivo. Então a gente tem que fazer. Eu nem penso isso. Quando eu abro os olhos assim, eu já agradeço a Deus, obrigado e tal. Faço a minha prece e levanto para vir para cá. Então vamos lá. Para ficar mais leve aqui um pouquinho. Vamos entrar nessa variedade do médio escrevente, né? Para a gente parar aqui. O semimecânico. Aqueles cuja mão se move involuntariamente, mas que têm consciência, instantaneamente, nas palavras das frases à medida que escreve. São mais comuns. Então, o mecânico não tem consciência do que escreve, não tem, depois que ele vai ler. O semimecânico, ele tem consciência no momento que está escrevendo. A ideia não é pré-concebida. Vem, então, ele está dizendo aqui, ó, o semimecânico, ele é involuntário e tem a consciência instantaneamente. A casa é azul. A casa... Aí ele entendeu que é casa quando acaba de escrever casa. É azul. No momento que ele está escrevendo, que ele vai entendendo. Essa frase não estava na cabeça dele. Ele escreveu: a casa é azul. Da mesma maneira que vocês viram eu dizer que a casa é azul, ele também, a casa é azul, depois no momento que está escrevendo. E vocês estão ouvindo no momento que eu estou falando, a mesma coisa. Então esse é o semimecânico. O mecânico, ele não sabe que a casa é azul, ele escreve direto. Depois que ele terminar, que ele voltar ao seu estado de vigília normal, de vigília ele já está, né? No seu estado normal, sem o espírito, que ele vai ler. Eu escrevi isso. Entenderam? E o intuitivo, aquele com quem os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é conduzida pela vontade. Difere dos médiuns inspirados pelo fato de que esses últimos não necessitam escrever, enquanto o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado. São muito comuns, mas também muito sujeitos ao erro, porque muitas vezes não podem discernir o que provém dos espíritos ou de si mesmo. Na aula passada, eu trouxe aqui a experiência do Fernando de Lacerda, lembra? Na psicografia. Então,
na aula retrasada, eu não vou trazer aqui. No Comp, você não viu, eu vou trazer. Quando chegar essa parte aqui do Comp, no Comp a gente vai ver novamente aquele exemplo do Camilo Castelo Branco, escrevendo através do médium Fernando de Lacerda, o médium português. Aí eu vou pegar lá o texto para a gente analisar aqui. Nós já falamos numa aula retrasada sobre isso, né? Quando estávamos na questão 180. Então o intuitivo é diferente do inspirado. O inspirado não escreve, o intuitivo escreve, vem no pensamento dele. Agora o médium que não é treinado, se ele não é treinado, ele pode errar, tá? Médium polígrafo, poli muito, grafos, grafia, muitas grafias. Aquele cuja escrita muda com o espírito que se comunica, ou que são aptos a reproduzir a escrita que o espírito tinha quando vivo. O primeiro caso é muito comum, o segundo, da identidade escrita, é mais raro. A gente vê aqui a moça aí, a médium, ela muda de letra, dependendo do espírito muda. Muda, eu não vou dizer o nome dos espíritos aqui, mas muda mesmo. E a letra dela é horrorosa, né? Quando é a dela, a gente não... Quando ela escreve, que ela vai ouvindo, ou intuitivamente, a letra dela, nem ela entende. Agora, quando é o espírito, né, a letra é corrida e ela é diferente. Vocês já viram, né? Você já viu. Você também já viu. A Dilane escrevendo. Poliglotas. Várias línguas, né? Ó, tem a faculdade de falar ou de escrever em línguas que lhes são desconhecidas, é muito raro. Iletrados, os que escrevem como médium, sem saber ler, escrever no estado comum, mais raro do que os precedentes, uma maior dificuldade material para ser vencida. Então tem o médium iletrado, ele é analfabeto, na verdade é isso, ele não sabe ler nem sabe escrever, mas escreve até livro. É difícil, é raro. Eu vi um médium desse lá em Sacramento, quando a gente foi visitar lá a obra de Eurípides Bassanufo, lá na cidade, fomos num centro próximo, aí tinha um monte de livro lá do médium, mas só que o médium era analfabeto. Médium foi o único lugar que eu senti o fenômeno. Mas também para eu sentir, todo mundo sentiu, na hora do passe, aquele cheiro de éter bem forte, bem forte. O ambiente todo ficou impregnado de éter. Todos sentiram aquele cheiro muito forte. Aí ele falou, o doutor Bezerra. Ó, lá no meio do mato, lá em um centro bem no interior. Estava lá o doutor Bezerra cuidando da gente lá. Hã? Ele diz que é raro e tem uma dificuldade para ser vencida. Porque quando um médium superior, um espírito superior, ele pode tudo. Pode tudo. Mas, se você tem um material, você facilita. Né? Ó, o Dr. Erma e o altivo. Vou repetir esses exemplos, vocês no Comp vão ouvir de novo e está mais ou menos junto. O Dr. Erma dizia para ele, está saindo remédio novo, você está ficando para trás. Você tem que estudar. O que o altivo fazia? Ele pegava a bula de remédio e começava a ler, decorar a bula. Para o espírito encontrar facilidade. Então ele atendia aquele monte de gente, ficava a manhã inteira atendendo. Não sei quantas pessoas, 200 pessoas lá na Malé. Ele ficava em pé, incorporava, vinha um por um. Cada um com seu problema. Ele ouvia rápido e ali pegava o remédio e dava. Então tinha que estar na cabeça do médium. Ele tinha a farmácia, né, as prateleiras com os remédios todos ali. Ele pegava e ia dando, pegava e ia dando. Né? Verificava e dava. Uma vez, fatos curiosos, a pessoa foi lá na assistida.
Aí ela falou assim, eu estou sentindo isso, isso, isso e isso. O doutor Herman olhou para ela, foi lá, pegou o remédio, disse, ó, fala para tua irmã, para ela tomar um remédio assim, 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 do jeito que eu estou dizendo, tá? Esse aqui, esse aqui. Tá? Aí a pessoa saiu de lá, depois foi falar com a Nádia lá, amiga nossa. Ele sabe tudo. Eu não queria dizer que era para minha irmã, porque ela não pôde vir. Aí eu falei o que eu estava sentindo, o que ela estava sentindo. Ela quis enganar o espírito, né? Ela quis enganar. Então, como a irmã não veio, a irmã não estava bem, estava passando mal, ela disse o que, como se fosse ela. O doutor Herman olhou, ela não tem nada. Ué, por que ela está dizendo isso? Ah, então é a irmã dela que está doente, né? Aí no final ele falou, fala para tua irmã assim, assim, assim. Então o altivo decorava bula de remédio para facilitar o trabalho deles, entendeu? Então vamos lá. É bom a gente parar aqui, ó, deu 50 minutos, deu uma aula tranquila, né? Para não cansar quem está em casa, nem cansar vocês. Senão eu vou passar do tempo quando entrar no desenvolvimento da faculdade, né? O que é o médium lacônico, improdutivo, novato. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a Deus, aos guias aqui presentes, a Jesus, como já agradecemos a todos, ao nosso Allan Kardec, tanto trabalho, e a gente vê hoje o seu trabalho, amigo querido, facilitando muito a nossa tarefa, o desempenho das nossas faculdades, porque se tu já analisastes e deixou de maneira bem clara, límpida para todos nós. Que Deus te abençoe sempre. Que Deus abençoe a todos vocês que nos reúnem nesta casa de amor e fazem tanto por nós e na maioria das vezes não percebemos. Então, em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso altivo, das nossas irmãs e irmãos queridos, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, de Jesus e de Deus, que terminamos os estudos desta manhã. Que assim seja.